Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos iniciar o nosso culto? Ali o Senhor concede a sua bênção. Amém? Ali. Que lugar é esse ali? Amém? Aleluias. Deus é maravilhoso. No Salmo 133, fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Talvez seja um pouquinho diferente aí na sua Bíblia, não sei. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como esse óleo precioso, aquele óleo puro e único, né? Que era específico ali para ser usado exclusivamente na obra, amém? Que ninguém podia copiar, porque ninguém consegue copiar. Às vezes até tenta, né, copiar o agir de Deus, a unção de Deus, mas o original, o único, verdadeiro, só vem dele, amém? Então esse óleo, né, simboliza aí a unção fresca, né, representa a presença de Deus, a ação de Deus, né, a concordância de Deus sobre o ministério ali sacerdotal de Arão, né? Acontece que Arão, irmãos, vocês sabem, Arão, ele foi separado por Deus como a boca de Moisés, né? Moisés, com medo, falou para Deus que, não, eu sou pesado de boca. Eu não sei muito bem o que isso quis dizer, o que Moisés quis dizer. Uns dizem que Moisés era gago, eu não sei. Eu não sei o que Moisés, mas ele tinha dificuldade, ele achou que ele teria dificuldade, ele não confiou em todo o agir, o poder de Deus ali sobre a vida dele. Então, Deus permitiu, está ali em Êxodo 7, versículo 1, que Arão fosse a boca de Moisés. Arão então foi levantado como sacerdote, e representava depois dele toda a linhagem de sacerdotes, a partir dele. E a unção de Deus, presta atenção, eu vou falando várias coisas aí ao longo da mensagem, depois a gente vai alinhavar, vai amarrar tudo isso, amém? Fica atento, amém? A unção de Deus não pode se apartar dos sacerdotes de Deus, amém? Não pode. Mas ali, naquele lugar, o Senhor concede a sua bênção, a bênção da vida. Aqui no texto, irmãos, Salmo 133, 3. A bênção da vida e para sempre. Amém? Na união dos irmãos. Que ali que é esse? Esse ali é na união dos irmãos. Amém? Porque o versículo 1 começa falando assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam ou convivam em união. É nesse lugar, é ali. Esse ali que eu estou falando é na convivência, na união dos irmãos. Amém? Na comunhão dos santos. Naquele lugar, naquele momento, ali, Deus concede a bênção. Amém? Talvez você pense assim, e às vezes a gente pensa assim, irmãos, a gente acaba tendo uma visão da nossa reunião, só uma visão muito horizontal. Eu tenho que ir porque é o meu compromisso de domingo, né? Se eu não vou no culto no domingo, parece que o meu domingo não está completo.
né? Parece que a semana começa estranha. Só que é muito mais do que isso. Porque quando nós nos reunimos, existe um mistério, e a palavra de Deus chama de mistério mesmo, acontecendo. Para nós é mistério. Para nós que estamos tão presos, né? Aqui, ó, ao que os nossos olhos veem. Ou às vezes nem veem tão bem, né? Já não vejo tão bem. Né? Nós estamos tão presos ao que os nossos olhos veem. Talvez você olhe assim, hoje a igreja não está muito cheia, então acho que o culto não vai ser muito bom, né? E hoje o pastor Maurício não veio. Responsabilidade, né? Pastora Cris, né? Meu Deus, né? Hoje o pastor Maurício não veio, então acho que não vai ser muito bom o culto. E hoje está o pastor Anderson de novo. Pois é, mas a gente fica preso a essas coisas que os nossos olhos estão vendo. E isso é normal. Né? Isso é normal. Mas a palavra de Deus, ela dá um passo a mais. Aliás, muitos passos a mais. Aí a gente está tentando dar um passinho a mais aqui, amém? Glória a Deus. Porque Deus diz que há um mistério. E esse mistério está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 32. E fala que é um mistério profundo. Não é só um mistério. É um mistério profundo. O que existe entre Cristo e a igreja. Entenda. A palavra não está nem falando sobre Cristo e você, né? Porque já tem mistério aí, né? Já tem. Às vezes você fica pensando, mas Deus, Jesus, como que o Senhor pode me amar tanto assim? Sendo que eu sou tão pecador, tão pecadora, faço tanta coisa errada. Quando eu vi, já falei. Quando eu nem quis, eu já pensei. E como é que o Senhor continua dizendo que me ama? É um mistério. A gente não consegue alcançar isso. Ou o que é pior ainda, às vezes a gente pensa assim, Jesus, como é que o Senhor consegue amar tanto? Mas a gente não entende esses mistérios, irmãos. Porque a gente também fica olhando só o exterior, né? Amém? Mas é um caso de amor. É um caso de amor entre Cristo e a igreja. Uns dias atrás, aí o pastor estava pregando sobre Cantares, mostrando que é um caso de amor entre Cristo e a igreja, amém? É um caso de amor. É uma operação, uma união maravilhosa que a gente não consegue compreender e nem sabe direito até onde que vai. Até onde que vai o amor de Cristo por você? Né? Será que Ele te ama tanto assim mesmo? Será que você entende isso? Que Ele te ama mesmo? Isso não é um chavão de igreja? Não é um chavão de cristão? Não. É um mistério, irmãos. E é tão misterioso que presta atenção, é tão misterioso que nós somos chamados de cristãos. Ah, pastora, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe disso. Mas o cristão significa pequeno Cristo, né? Nós começamos a ser chamados cristãos lá na igreja de Antioquia, né? A igreja primitiva já existia, a igreja já, né? O reino de Deus já estava se expandindo. E ali, em Antioquia, foi a primeira vez que nos chamaram de cristãos. Você fala, olha, não é que é um seguidor de Cristo, é um Cristo pequenininho. Como se nós fôssemos pequenas réplicas e miniaturas do que Cristo fez, né? Por quê, irmãos? Porque eles viviam
E nós devemos viver também, é isso que Deus espera, de uma forma completamente diferente, né? De todos os outros. Ah, mas eu não quero ser o diferentão. Sinto muito, já é. Né? Porque se você ficar tentando se adequar à sua velha natureza, você vai virar um Frankenstein. Né? Então, sinto muito, você já é diferente. Não tem mais volta. Viu? E é tão diferente que se você abrir comigo lá em Efésios 5, a gente vai ver como é que a gente vive. Amém? Ou deve viver. Abre lá comigo, rapidinho. Efésios capítulo 5, versículo 15 até o versículo 21. Amém? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, olha só, o cristão deve aproveitar ao máximo cada oportunidade. Amém? Então, é uma vida intensa. Amém? Não vai ser uma vida sem graça, uma vida xixelento. O João Pedro e a Ana Clara vivem falando xixelento, né? Então, a vida do cristão não é xixelenta, não. Porque nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade. Olha ontem lá. Lá em Campestre, né, minha irmã? Igreja lotada, igreja cheia, o povo adorando ao Senhor, né? O povo pulando, adorando intensamente o Senhor ali, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Você está aproveitando? Ou seus dias estão passando simplesmente? Aproveita. Aproveita, porque cada momento da sua vida Deus está permitindo que seja daquele jeito. Aproveita. Amém? Porque os dias são maus. Nós precisamos levar as pessoas para Cristo. Amém? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Os cristãos procuram compreender e viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Não vai tocando só a sua vida, os seus dias, mas vai procurando compreender qual é a vontade do Senhor para você. Agora olha que delícia. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Você tem que deixar-se encher pelo Espírito. Amém? Não vai ser um belo dia, você acorda e vai estar cheio do Espírito. Você tem que se deixar encher pelo Espírito. Né? Tem que ter uma permissão sua. Você tem que falar, Deus, eu quero ser cheio e enche-me. Né? Se deixa encher. Pelo amor de Deus, gente. Deixem-se encher pelo Espírito. E como é que os cristãos vivem? Falando entre si, de que jeito? Oh, choveu demais hoje, hein? Tá embolorando lá? Não? Molhou a roupa no varal, hein? E aí? Como é que tá sendo a sua fala? Só de reclamação, de amargura? Né? Não. Porque quem faz isso vai corroendo, né, por dentro, vai ficando corroído, vai ficando tudo ruim, amargo, né? Ninguém quer estar junto, ninguém quer andar junto de gente amargurada, raivosa, irada. Mas olha como é que você deve falar, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amém?
Então a gente tem que se comunicar dessa maneira. Quando você encontra os seus irmãos, não é para falar mal, não é para reclamar, mas é para louvar o Senhor, para falar em salmos, em hinos, em cânticos, em adoração ao Senhor. Amém? Louvando de coração ao Senhor. E, por fim, olha só, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecidos, né? A gente nunca vê uma pessoa agradecida triste, né? Quando você está agradecido, você está alegre, não é verdade? Você está adorando ao Senhor, você fica alegre. Amém. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então nós devemos viver assim, nos sujeitando. E para eu me sujeitar, eu tenho que servir você, então eu tenho que ter humildade. Amém? No temor a Cristo. Então é tudo muito diferente. Nós vivemos muito diferente do que as pessoas vivem por aí. Isso é um mistério. É um mistério porque nós conseguimos fazer isso porque nós temos o Emanuel. É o Deus conosco. Só por isso, viu? Não é porque você é melhor. É porque nós temos o Emanuel conosco. O Deus conosco. Amém? Deus, Ele tem prazer em estar no meio do seu povo. Amém? Ele sempre quis isso. Teve outro dia, eu não sei mais onde que eu falei isso, se foi na escola bíblica, não sei mais onde que eu falei. Mas ali a gente viu o seguinte, que Deus é que corre atrás do seu povo. Deus é que vai atrás do seu povo, sabia? Ah, não, eu sempre entendi que eu que tenho que buscar a Deus. Pois é, mas o plano de Deus, o desejo de Deus é de estar junto com o seu povo. Então ele sempre vai atrás. Por isso que, né, ele mandou que Moisés fizesse um tabernáculo lá no deserto. Porque ele queria estar no meio do seu povo. Foi construído o tabernáculo. A glória do Senhor se manifestou ali. Amém. Depois, quando chegaram e conquistaram Canaã, né? A tenda, o tabernáculo continuou aí, com a presença de Deus no tabernáculo, Deus no meio do povo. Aí vocês sabem que chegou o tempo do rei Davi. O que o rei Davi fez? Trouxe a arca que estava lá com os filisteus, trouxe para o meio do povo. Só que o interessante é que Davi não colocou a arca lá no tabernáculo. Davi montou uma tendinha, né, fez um puxadinho ali no palácio dele. Do lado do palácio ele montou uma tenda muito improvisada, mas ali ele colocou a arca porque ele queria a presença do Senhor juntinho dele. Amém? Então, o que acontecia? Davi ia no quintal da casa dele ali, do lado da casa dele, e ia adorar ao Senhor. Ai, Deus, fico imaginando isso. Quando Davi descia, ia lá na tenda, e chegava ali, irmãos, não tinha o véu separando. Então Davi chegava até a arca. E os querubins ali, né, sobre a arca. E ali ele ficava. E uma vez eu ouvi um pregador falando assim, que como era uma tenda, a luz do sol atravessava ali, e ele se escondia à sombra das asas do Onipotente. Então ele ia mesmo na sombra ali, e ali ele passava horas adorando ao Senhor. Por isso que ele escreveu daquela maneira. Ele vivia aquilo. Aleluias. Mas a tenda ali, a presença de Deus no meio do povo. Depois, houve o tempo do templo.
quando Salomão construiu o templo, amém? E o que aconteceu no dia da consagração daquele templo? Abre lá sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Fala aqui que aconteceu quando eles fizeram toda a consagração. Consagraram os utensílios, consagraram todos os objetos, consagraram o templo, fizeram todos os sacrifícios, os sacerdotes sacrificando. Aí vem o rei Salomão, faz uma oração e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Deus falando, eu quero estar no meio de vocês, eu me realizo com isso. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, amém? De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Aleluia! Glória a Deus! Deus falando para o povo, eu gosto de estar no meio de vocês. Eu gosto de estar ali. Amém? Hoje, nós vivemos a época da igreja. Nós somos o templo. Amém? 1 Coríntios 6,19 diz que o nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo. Amém? Então, olha Deus falando de novo. Eu gosto de estar no meio do meu povo. Eu gosto de estar aí com vocês. Amém? O Emanuel, o Deus conosco. Por isso que ele é chamado de Emanuel, né? Senão seria o Deus com eles, o Deus lá fora, o Deus do outro lugar. Não, é o Deus conosco. Ele gosta de estar, ele deseja estar conosco. Amém? Mas nós somos agora o templo do Espírito. Mas tem um mistério. Que mistério é esse, pastora? Porque a palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Nós somos pedras vivas. Nós somos um amontoado de pedras. Somos? Nós não somos pedras vivas amontoadas. O que fala em 1 Pedro? Capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós somos essas pedras espirituais. Amém? Que precisam se unir em comunhão, em adoração, em salmos, em hinos, em culto a Deus. Por isso é importante igreja estar unida e reunida em culto a Deus. Nós somos os sacerdotes. Lembra do Arão lá do Salmo 133? Quando a unção desce sobre Arão, a cabeça, a barba, e vai descendo sobre todo o corpo? Arão e toda a linhagem dele. Hoje nós somos diante de Deus os sacerdotes. Que estamos cultuando, servindo culto ao nosso Deus. Quando a igreja se reúne, todas essas pedras, todos vocês, todos nós, nos reunimos, nos ligamos, nos edificamos e nos reunimos de uma forma especial para louvor, para gratidão, para expressão da nossa adoração a Deus. Ali, no momento, nesse momento, né? Nós somos edifício espiritual do Senhor. No momento do culto, é ali que o Senhor concede a sua bênção. A bênção da vida. Amém, irmãos? Por isso não adianta você ficar na sua casa assistindo um culto pela televisão. Pode ser que aquele pregador seja um bom pregador. A mensagem seja boa.
mas você não está sendo edifício espiritual. Porque agora, quando esse edifício espiritual se une e serve, faz um sacrifício a Deus, um culto a Deus, um sacrifício de louvor e adoração a Deus, a glória dele se manifesta. A presença dele vem de uma forma diferente, irmãos. Nós não podemos pensar que as nossas reuniões, os nossos cultos, são reuniões mecânicas dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano. Não é isso. Porque não é isso que Deus tem. Não é esse o propósito da nossa reunião. Senão a gente vai estar como cegos aqui dentro. Quando nós estamos aqui, todos são importantes. Talvez você pense, mas eu estou sentado aqui quietinho, eu não estou fazendo nada. Você está fazendo sim. Você é edifício espiritual. Você faz parte da adoração ao Senhor. Você faz parte desse culto maravilhoso a Deus. Nós somos isto, irmãos. Nós precisamos estar aqui, reunidos, servindo ao nosso Deus em adoração. Amém? Aleluias. Aleluias. Então é nesse momento que a glória dele se manifesta. Se você começar a entender que você precisa ir no culto porque você é uma das pedras daquele edifício e que ali naquele momento da reunião dos santos, da nossa reunião, dos pequenos cristos, né? A glória dele, a presença dele vai se manifestar. A casa espiritual vai ser cheia da presença dele. Isso é completamente diferente de tudo que toda a história, né? Até a formação da igreja, isso nunca havia acontecido. Até quando a igreja é formada. A igreja somos nós, irmãos. Olha que grande privilégio que nós temos quando nós cultuamos a Deus. Amém? Se eu fosse você, eu não faltava nunca mais em nenhum culto. Sabe? Porque é tão maravilhoso pensar nisso. Hein? Senão, a parede vai ficar com um buraco. Quando você não vem, não está bem edificado, está faltando umas pedras ali. O edifício tem que estar completo. Amém? Né? Todos têm que estar aqui. Para quê? Para que esse edifício espiritual esteja completo e seja cheio da presença do Senhor. E ali, naquele lugar, naquele momento misterioso, mas maravilhoso, o Senhor manifeste a glória dele. Amém? Isso não acontece na sua casa. Isso é um privilégio da igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Isso é o culto, irmãos. Isso é culto. Culto não é você vir aqui e receber uma bênção do Senhor. Isso não é culto. Culto não é você receber uma palavra de ensino. O ensino tem a escola bíblica, tem o momento do AME, tem sei lá que outros momentos. Culto é a hora que a igreja se reúne e fala: Senhor, estamos aqui para receber a tua glória, manifesta a tua glória nesse lugar, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. É isso que é culto. Amém, igreja? Então venha, participe, entenda isso, entenda isso. Nós não podemos ter uma visão mecânica do serviço ao Senhor. Porque nós não estamos construindo isso, nós estamos construindo um edifício espiritual. Amém? Aleluias. E é bom demais. Porque quando o Senhor vê esse edifício prontinho, e nem ele viu lá no templo de Jerusalém, o templo pronto, todos os objetos de ouro, de prata, de cobre, limpos, preparados, todos os sacerdotes ali prontos, arrumados, vestidos, limpos.
preparados. Aí Deus falou assim: eu vou até lá. O negócio está muito bom. Fizeram tudo certinho, eu vou até lá. Irmãos, quando nós entendemos isso, o que nós somos, e nos unimos e falamos: Senhor, estamos aqui, somos o teu edifício, a tua igreja, as pedras que o Senhor vivificou. Deus vai falar: eu vou até lá. Eu não vou perder essa chance não de estar no meio do meu povo. Vocês estão entendendo, irmãos? E é o que a gente quer. Amém? Glória a Deus. Não é isso. A gente tem que ter essa visão. A gente tem que entender isso. E a gente tem que desejar estar cultuando ao Senhor, entendendo isso. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesta noite. O Senhor manifestou a tua presença aqui. Obrigada, Senhor. O Senhor falou conosco nos louvores. O Senhor trouxe curas, livramentos, Deus. Oh, Senhor, o Senhor falou conosco na tua palavra, Deus. O Senhor permitiu que nós fôssemos aqui o edifício espiritual. Obrigada, meu Deus. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos. Que o teu amor seja derramado nos corações, Pai. Que a presença do doce Santo Espírito seja sobre cada um. Que o Senhor nos leve em paz, Senhor Deus, para as nossas casas. E que, Senhor, por onde nós passarmos nessa semana, Deus, que nós sejamos os pequenos cristos, Deus. Os verdadeiros cristãos. Em nome de Jesus, Senhor. Aproveitando ao máximo as oportunidades, Deus. Manifestando a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos?